Salve pessoal, estamos aqui uma vez mais, não é para uma pílula vermelha, que a gente na verdade está em nome da editora Ars Regia para anunciar e promover novo lançamento da minha editora, a obra Destinados pela Providência, 200 anos da doutrina Monroe. É uma obra de 3 autores, 3 acadêmicos argentinos, Fernando Stesch, Guilhermo Martim Caviasca e Davi Acunha. Uma obra que tem 400 páginas, uma obra relativamente extensa, tem um tamanho razoável e que aborda precisamente, tal como evidentemente está no título, os 200 anos da doutrina Monroe. 200 anos que foram cumpridos, creio eu, 2 anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, se eu não me engano, mas ainda está no timing correto fazer essa publicação, porque está perto ainda dos 200 anos e de fato essa retomada da doutrina Monroe, que já vem de algum tempo, mas que verbalmente, oficialmente, vem desse novo mandato do Trump, e evidentemente isso é um tema atual, então vale a pena ler sobre esse tema. Essa obra complementa a nossa pequena biblioteca ibero-americana, já é o nosso terceiro livro focado na nossa região, na nossa América, na nossa parte do mundo. Recordando, eu lancei anos atrás Hispanoamérica contra o Ocidente, do filósofo argentino Alberto Buella. Lançamos esse ano, não tem tanto tempo assim, Geopolítica do Narcotráfico na América Latina, do também argentino Norberto Emmerich, e agora Destinados pela Providência, 200 anos da doutrina Monroe, desses 3 autores, Stesch, Caviasca e Acunha. Quem fez o prefácio foi um camarada nosso, acadêmico da UNB, o Tássio Nepomuceno Reis, acadêmico de Relações Internacionais, e autenticamente um estudioso desses assuntos, com um enfoque especialmente no nosso continente. E aqui eu vou, como sempre, brevemente passar pelos principais tópicos, pelos capítulos que essa obra aborda. O livro está dividido em 4 partes, linhas amplas, uma abordagem geral do tópico, invasões nacionais e resistências, falando sobre os casos específicos de alguns países que sofreram com interferências por parte dos Estados Unidos, militária, ou seja, a dimensão militar desse tópico da doutrina Monroe, e dispositivos, falando exatamente sobre dispositivos internacionais utilizados para influenciar o nosso continente. Primeiro capítulo, origens do imperialismo norte-americano. Aqui a gente vê a abordagem geral da história dos Estados Unidos, uma abordagem do imperialismo propriamente, a questão da acumulação capitalista nos Estados Unidos, a busca pelo monopólio e a transformação da busca pelo monopólio num militarismo internacional. Capítulo 2, primeiros passos do expansionismo norte-americano. Aqui tem basicamente a história dos tratados assinados pelos Estados Unidos, por exemplo, com os franceses, com os espanhóis, a busca pela colonização interna, bem como o próprio nascimento da doutrina Monroe propriamente dita, da doutrina Monroe enquanto tal. Capítulo 3, Destino Manifesto, o mito fundante do supremacismo civilizatório, que aborda a questão do Mississippi, da Louisiana, da Flórida, o genocídio dos indígenas norte-americanos. Capítulo 4, Corolário Roosevelt, Gendarme Continental, que aborda já o início desse intervencionismo mais direto por parte dos Estados Unidos contra os países da região, no começo do século XX, especialmente na América Central, a política do Big Stick, a diplomacia do dólar, tudo isso é abordado nesse capítulo 3. Tem aqui um excursus sobre a geopolítica estadunidense do
Almirante Mayhem, né? Que é o pai ou um dos pais da geopolítica talassocrática, que fala sobre poder naval, sobre estratégia naval e assim por diante. Depois fala-se aqui um pouco sobre o Spikeman, né? Que teoriza a importância do Ringland, a dominação da Eurásia a partir da costa, né? Uma pressão a partir da costa sobre o continente, tática utilizada num sentido literal pela Marinha da União contra os territórios confederados durante a Guerra Civil, né? Aí tem um pequeno trecho que fala aqui sobre o Southcom, o Comando Militar do Sul. Daí você tem capítulo 6, a Guerra Hispano-Estadunidense, a guerra na qual os Estados Unidos, seguindo os ditames da doutrina Monroe, expulsaram a Espanha do continente. Tomaram Cuba, né? Chegaram inclusive a ocupar o território das Filipinas na Ásia. Na prática foi uma guerra para liquidar o Império Ultramarino da Espanha, certo? Então tem aqui alguns dos interesses fundamentais dos Estados Unidos em Cuba nessa época. As influências dos Estados Unidos, né, o presidente McKinley, a atuação da Marinha dos Estados Unidos em Cuba, a ocupação territorial de Cuba, né, transformação em protetorado, a situação de Porto Rico e as Filipinas, como eu já comentei. Capítulo 7, Estados Unidos e Atlântico Sul, Malvinas, imperialismo e impérios. Esse capítulo é interessante para quem nunca leu, né, de maneira mais extensa e concentrada sobre a questão das Malvinas. Aqui tem uma explicação detalhada da legitimidade argentina na reivindicação das Malvinas, com o papel histórico dos Estados Unidos na pirataria, visando apoiar a ocupação britânica das Malvinas, exatamente no esteio dessa busca por expulsar os espanhóis do continente. Então aqui é demonstrado muito tranquilamente a legitimidade das reivindicações argentinas. Fala-se um pouco também sobre o conflito recente, a Guerra das Malvinas propriamente, o erro dos generais argentinos de confiar nos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos traíram a Argentina, apoiaram o Reino Unido, inclusive, repassando códigos, repassando segredos militares argentinos para os britânicos. Os argentinos acreditaram, inclusive, em uma certa literalidade da doutrina Monroe, porém a realidade é que os Estados Unidos aplicaram a doutrina Monroe fundamentalmente contra os espanhóis, em grau menor contra os franceses, mas nunca aplicaram contra os britânicos, talvez pelo fato de que já no século XX, Washington começou a ver Londres não mais como um rival, um país independente com pretensões próprias, e sim como um apêndice do seu próprio projeto atlantista. Os Estados Unidos sempre viram a Espanha como inimigo, sempre viram a França com uma certa desconfiança, não como inimigo, ocasionalmente como inimigo, mas de modo geral não como inimigo, com uma certa desconfiança, mas o Reino Unido, pelo menos, a gente colocar, desde o pós-guerra civil dos Estados Unidos, essa percepção do Reino Unido como, do Império Britânico, de modo geral, como inimigo dos Estados Unidos é algo que foi se perdendo. E o próprio Império Britânico deixou de pretender ter uma presença extensa no hemisfério ocidental e, portanto, aqueles motivos, né, de uma rivalidade, do enfrentamento, acabaram, ok? Então tem essa abordagem das Malvinas no capítulo 7, capítulo 8, o desmonte do México. Esse também é um capítulo muito interessante, porque aborda todas as iniciativas estadunidenses para enfraquecer o México, para roubar territórios mexicanos. Então, por exemplo, mesmo antes de qualquer guerra com o México, ou com os espanhóis ali naquela região, os Estados Unidos enviavam colonos ilegalmente para ocupar terras,
enviavam filibusteiros. O que são filibusteiros? Aventureiros, né? Aventureiros. Os filibusteiros, na prática, são piratas terrestres, né? São aventureiros que, tal como bandoleiros ou cowboys, iam ali para o território que era território espanhol para, por exemplo, saquear, roubar gado, por exemplo, realizar atos de sabotagem e assim por diante. Então já se travava uma guerra irregular contra a Espanha barra México, ali no sudoeste dos Estados Unidos, desde antes até da doutrina Monroe e categoricamente desde bem antes da guerra travada contra o México, ok? Então fala-se, né, sobre a presença de colonos estadunidenses no Texas, especialmente, mas também em outras áreas ali de descobrimento espanhol e que pertenciam formalmente ao México. Então havia exatamente também essa questão da guerra contra o Santa Anna, né? O fomento por parte dos Estados Unidos de uma rebelião ali no Texas, a proclamação da independência do Texas e, eventualmente, a guerra contra os mexicanos para poder ocupar o Texas e também ocupar aquilo que hoje, né, é, por exemplo, Novo México, Califórnia e assim por diante. E as pressões continuaram, evidentemente. Né? As pressões continuaram, evidentemente. Fala-se aqui nas pressões em cima do governo do Benito Juárez. Né? O conflito com o Pancho Villa também. Então toda essa história dos conflitos entre México e Estados Unidos está narrada no capítulo 8. Capítulo 9. Filibusteirismo na Nicarágua e contra-insurgência moderna. Então aquele filibusteirismo do qual eu já havia comentado aqui em relação ao México, também aconteceu em relação aos países da América Central. Nicarágua, El Salvador, Guatemala. Então os Estados Unidos mandavam uns loucos à frente de 50 homens, 100 homens, 500 homens, para aterrorizar esses países, tentar ocupar pequenos pedaços de terra ou destruir portos, saquear, realizar atos de pirataria de modo geral, com o objetivo de desestabilizar esses países ou até ocasionalmente de derrubar governos de países que evidentemente sempre foram países bastante frágeis, né? Então esse conflito com os países da região é narrado aqui nesse capítulo 9. Aqui, o uso do Big Stick, né, na América Central, a diplomacia do dólar. Aí narra-se, né, a atuação do Sandino, né, o general Sandino, aqueles conflitos internos na Nicarágua, porque você tinha várias facções disputando na Nicarágua, algumas, enfim, diferentes orientações mais moderadas, orientações mais radicais. Os militares chegaram, em dado momento, a se aliar ao Sandino, mas traíram o Sandino. E aí a instauração da ditadura do Somoza. A ditadura do Somoza, pessoal, na América Central, na Nicarágua, foi uma das ditaduras mais atrozes que o século XX já viu. Mais atrozes porque muita coisa, inclusive, que se acusa outras ditaduras de terem feito, o Somoza realmente fazia. Negócio de estupro em massa, né? Extermínio de indígenas, pedofilia, trabalho escravo. Cara, o Somoza fazia essas desgraças todas. Esse monte de coisa que acusa, inclusive as outras ditaduras militares, de terem feito. A ditadura militar brasileira foi passeio no parque, né? Nem se compara. Foi a coisa mais tranquila do mundo. Agora a ditadura do Somoza, cara, os caras massacravam padres, massacravam índios, como eu falei, trabalho escravo, pedofilia, estupro em massa. Então foi uma desgraça,
E aí depois, né, nesse contexto ali de guerrilha, aqui tem o caso dos contras, né, o caso dos contras, que envolve a atuação da CIA vinculada ao narcotráfico colombiano para poder financiar a atuação de grupos paramilitares na América Central, especialmente na Nicarágua. Capítulo 10, a metacolonização do Panamá. E aí que tem a história do Panamá, né? Até aquele projeto. Panamá, antes de ser um país, era parte da Colômbia, né? Porém, por pressão, principalmente dos Estados Unidos, o Panamá foi separado da Colômbia. Houve ocupação militar ali, houve uma pressão, houve ameaça de invasão contra a Colômbia para a Colômbia poder liberar o Panamá. Por que, que pressionaram a Colômbia a liberar o Panamá? Porque ali era o lugar ideal para fazer um istmo, né? Para fazer um canal. E já existia um projeto de um canal na região. É um projeto francês. Só que esse projeto francês teve problemas de financiamento, né? Não estava saindo do lugar a obra ali dos franceses e os Estados Unidos adquiriram os direitos de dar continuidade a esse projeto do canal. E aí, claro, depois disso teve várias invasões do Panamá. Os Estados Unidos meteram ali um ditador maluco, era o Noriega, que era um traficante de drogas, inclusive envolvido também com o caso dos Contras. E aí depois os próprios Estados Unidos tiveram que derrubar o Noriega, porque a situação do Noriega já tinha vindo a público. Porque enquanto era segredo, estava de boa. No momento em que virou um escândalo internacional, inclusive o papel do Noriega no tráfico internacional de drogas, que os Estados Unidos já sabiam desde antes, aí eles tiveram que derrubar o Noriega. Capítulo 11, Cuba, a fruta madura e a revolução. Daí a gente já viu um pouco de Cuba, né? A questão da guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. No capítulo 11 retorna-se a Cuba, mas agora já para falar sobre a questão basicamente sobre a história de Cuba ali, especialmente no século XX, né? Então aqueles movimentos nacionalistas dos anos 10, dos anos 20, os interesses financeiros e comerciais dos Estados Unidos em Cuba, a ditadura do Machado, né? Machado é o nome de um ditador cubano, inclusive, né? Que foi derrubado também por ordem dos Estados Unidos. Era um ditador que, em um dado momento, chegou a ter boas relações com os Estados Unidos, mas tentou seguir um caminho mais nacionalista e aí foi derrubado. E não é imediatamente depois do Machado que eles botaram o Batista, não, mas foi tipo alguns anos depois, né? Alguns anos depois. Teve uns 3 ou 4 governos antes do Fulgêncio Batista, porém o Fulgêncio Batista, como o pilar das Forças Armadas cubanas, era o verdadeiro poder por trás desses vários pequenos governos cubanos que houve depois da queda do Machado, até que ele de fato tomou o poder para si mesmo, ok? Fala-se, né, aqui um pouco sobre a história do Partido Ortodoxo, que era o principal partido nacionalista cubano, o partido que foi ali uma das sementes da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, pessoal, todo mundo sabe, mas a gente sempre tem que repetir, não foi um processo marxista, tá? Não foi um processo revolucionário marxista. Foi um processo revolucionário nacionalista, conduzido principalmente por egressos do Partido Ortodoxo. Partido Ortodoxo esse que tinha como herói, símbolo, ídolo principal a figura do José Martí, nacionalista antiliberal do século XIX, que não tinha absolutamente nada a ver com o marxismo, tá? Era uma espécie de republicanismo comunitário, tinha uma perspectiva assim, eu nem diria que semelhante a do Mazzini, talvez mais próximo de um Garibaldi, por assim dizer. Mazzini a gente teria que considerar talvez bem mais liberal, né? O Mazzini era bastante liberal, né? Mas enfim, aí tem toda essa questão do processo revolucionário cubano,
né? Inclusive também as transformações, a necessidade de Cuba. Bem, na verdade, a tentativa de Cuba de pedir reconhecimento aos Estados Unidos, de negociar um acordo com os Estados Unidos, para os Estados Unidos continuarem mantendo relações comerciais com Cuba, porque isso era importante para a economia cubana. Pessoal, situação econômica do país muitas vezes tem nada a ver com ideologia, é geografia. Olha onde Cuba está, né? Do lado da Flórida. Dá para ir nadando de Cuba a Flórida. Não tentem fazer isso, tá? Mas dá para ir nadando e voltar, ok? Portanto, de maneira muito natural, a economia cubana é, em alguma medida, dependente dos Estados Unidos e das suas relações com outros países vizinhos. Ok? Não tem nada a ver com ideologia. Uma Cuba capitalista num contexto em que se estivesse sob pesadas sanções e embargos internacionais. E pessoal, olha só, eu sinto muito se vocês se informam por YouTube, por TikTok, ou a bosta que... Eu já vi uma imbecilidade imensa ser dita tempos atrás, de que não, os embargos dos Estados Unidos contra Cuba é apenas para negociar com os Estados Unidos. Pessoal, olha só, todo mundo que entende uma coisa de cadeias produtivas sabe que todas as empresas, todos os setores, têm um dedinho que seja dos Estados Unidos, tá? E esse é o ponto. Qualquer setor, qualquer empresa que tenha qualquer vínculo com os Estados Unidos, inclusive vínculo de mera clientela, mero uso do sistema bancário dos Estados Unidos para o que quer que seja, tá banido de negociar com Cuba. Ah, você tem aí né, você é um esperto, você tem uma vendinha de esquina, uma bosta de uma quitanda. Você pode, pega aí um barquinho, vai remando até Cuba, né, vende lá suas porcarias em Cuba, não vai ser sancionado, ok? Mas, vamos combinar. Brasil, por exemplo. Qual que é a média para cima, empresa, empresa, vamos supor, com de 200 funcionários para cima, 200, 300 funcionários para cima, incluindo aí cooperativas, que não tenha algum grau de vínculo, dependência ou relação comercial, por exemplo, com os Estados Unidos ou alguma empresa dos Estados Unidos atuante no próprio Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Então, por favor, pessoal, não venham falar besteira sobre o embargo contra Cuba, tá? Eu acho que os cubanos, né, a elite cubana, tomou uma série de decisões equivocadas, um monte de decisões equivocadas, especialmente o excesso de controle e centralização sobre a agricultura e sobre a pequena propriedade, o comércio varejista e assim por diante. Porém, sim, o embargo exerce uma puta influência negativa sobre a economia cubana, tá? Aí tem o papel internacional de Cuba, né? Cuba apoiando o terceiro mundo em várias coisas. E a continuação do intervencionismo até hoje. Capítulo 12. Plano Colômbia e Guerra Colonial Permanente. Esse capítulo trata precisamente da situação da Colômbia, né? Desde o período do Simão Bolívar, na verdade, até tempos recentes. E aí pega a questão do Bogotaço, né? Inclusive a liderança nacionalista do Gaitán. Gaitán, pessoal, para quem não conhece, Jorge Eliezer Gaitán, foi o Vargas colombiano que, creio eu, nunca chegou ao poder. Ele era um líder popular, nacionalista, conservador, numa linha, né, de defesa da justiça social e do bem comum, que agitou o mundo político colombiano. Porém, os setores políticos do sistema, da velha política, conseguiram bloquear a ascensão do Gaitán. E se eu não me engano, se eu me recordo bem, o Gaitán acabou sendo assassinado, tá? Aqui fala, inclusive, sobre o início dos grupos paramilitares. Já nessa época, anos 40 e 50, né, o início dos grupos paramilitares. Mas esses grupos paramilitares começam
nesses anos 40 e 50, porque a política na Colômbia era política violenta mesmo. Tipo, a, troca de tiro, troca de facada e assim por diante, ok? Então, os grupos políticos começaram a se organizar em bandos armados. E isso deu origem tanto às Farc quanto aos outros grupos paramilitares colombianos. Né? As raízes desses grupos estão nesse período de armamento dos grupos políticos tradicionais colombianos, né? Que nessa época eu acho que se dividiam entre Partido Liberal e Partido Conservador. Mas esses termos ali não são bem designativos ideológicos precisos não, tá? Pelo menos não nessa época. Aí tem a intensificação do conflito armado, né? A ideologização dos grupos armados, dos grupos paramilitares, a vinculação com o narcotráfico, a guerra contra tanto os narcotraficantes quanto os grupos guerrilheiros. Aí chega o Plano Colômbia, como sendo basicamente uma captura do Estado colombiano pelos Estados Unidos. A Colômbia passa a se tornar extremamente dependente dos Estados Unidos, inclusive em questões básicas de segurança. E aí que tem alguns tópicos recentes. Os autores eles expressam um certo ceticismo em relação ao Gustavo Petro, né? Eles veem ali como algo que pode dar alguns bons resultados em algumas questões, porém eles veem com um certo ceticismo que o Petro consiga alcançar seus objetivos e assim por diante. Capítulo 13, golpe de Estado contínuo na Venezuela. Esse capítulo não aborda propriamente a história completa da Venezuela, aborda especialmente a história venezuelana após a morte do Hugo Chávez. Né? Então pega ali aquele período de agitação liderada pelo, o Capriles, né? Capriles Radonski, venezuelano de dupla cidadania. O pessoal já esqueceu, né, do Radonski, o Capriles. De fato, esse cara desapareceu. Tal como o Juan Guaidó já desapareceu também, né? O Capriles era o Juan Guaidó 1.0, ou a versão beta do Juan Guaidó. Tanto o Capriles já foi esquecido, o Juan Guaidó já está sendo esquecido, né? Tipo ali, já foi 90% esquecido o Juan Guaidó. E a Maria Corina, ela tá em vias de ser esquecida. Ninguém mais fala na Maria Corina, né? Ninguém mais fala na Maria Corina. Mas enfim, isso aqui aborda todos os esquemas para desestabilizar a Venezuela, as guarimbas, tentativas de revolução colorida, cooptação de algumas figuras. Enfim, as atitudes tomadas pela Venezuela contra as tentativas de desestabilização. O golpe de Estado, ou melhor, a tentativa de golpe de Estado dada pela Assembleia Nacional Venezuelana, que tornou necessário uma intervenção do Estado na Assembleia Nacional para garantir a legalidade. Aqui fala um pouco sobre as técnicas de revolução colorida, né, do Gene Sharp. Fala um pouco sobre isso, o papel do NED. Guerra econômica. Ok. A parte 3, né, militar, capítulo 14. Comando Sul, Escola das Américas e o Corpo de Fuzileiros Navais. Então esse capítulo ele aborda a estrutura e história do SOUTHCOM, do Comando Sul dos Estados Unidos, bem como a Escola das Américas. A Escola das Américas, uma espécie de instituição educacional para oficiais ibero-americanos serem educados ideologicamente pelos Estados Unidos, ok? Então, esse capítulo aborda exatamente esse vínculo militar. Na verdade, os 3 capítulos dessa parte abordam essas conexões militares entre os Estados Unidos e os países da região e os mecanismos utilizados para controlar as forças armadas aqui da região. Então a questão do Comando Sul, né, o SOUTHCOM, e também a Escola das Américas tem esse histórico. A Escola das Américas
tecnicamente deixou de existir, mas ela foi sucedida por projetos descentralizados de captura de oficiais brasileiros, argentinos, chilenos e assim por diante, por outras instituições, né, por outras bases e escolas militares dos Estados Unidos. Hoje se tornou descentralizado. Não vão todos para uma instituição só, eles se espalham ali entre várias instituições, mas o projeto ainda é o mesmo. Tudo bem que hoje em dia não se ensina técnicas de tortura, mas continua a mesma cooptação ideológica, ok? Aqui fala-se exatamente também sobre o papel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos como mecanismo de ameaça e controle aqui no hemisfério ocidental, né, como sendo uma força de ação rápida contra os países da região, especialmente os países da América Central, evidentemente. Você tem ali um conflito com algum país da região, com algum país das Américas, você faz um desembarque de fuzileiros navais, missão rápida, para você dobrar o país em questão. Tudo bem que isso é um pouco difícil de fazer com todos os países da região, especialmente os maiores como o Brasil, mas a lógica dos fuzileiros navais é basicamente essa, né? São um elemento de pressão e de perpétua ameaça de invasão anfíbia dos países aqui do hemisfério ocidental, das Américas. Capítulo 14, Conferência dos Exércitos Americanos e os Organismos Pan-Americanos de Defesa. Aqui nesse capítulo fala sobre essas várias conferências e congressos e cúpulas, etc., e a maneira como são utilizadas para padronizar a doutrina, padronizar, por exemplo, inimigos. Quem são os inimigos, as ameaças potenciais, né, os exercícios militares, tudo isso é organizado nesse contexto de coordenação militares, operações internacionais coordenadas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, a UNITAS, né? E outras operações coordenadas ou solicitadas pelos Estados Unidos. Tratados assinados entre os países no âmbito militar. Então, tudo isso é abordado nesse capítulo. Isso vai até os dias atuais, né? As tentativas do UNASUL, por exemplo, de construir uma articulação alternativa. Fala-se, né, sobre o Panamax e alguns outros projetos. Capítulo 16. As Forças Armadas frente à colonização permanente. Esse capítulo ele é bom e ele é importante porque ele é um capítulo que me parece fundamentalmente um capítulo doutrinário, teórico, né, no sentido de ressaltar qual é o papel das Forças Armadas e qual deve ser o papel das Forças Armadas, né? Uma das teses principais desse capítulo, e eu considero isso muito importante, especialmente diante do idealismo suicida da esquerda, o idealismo suicida dos ditos progressistas, porque a tese fundamental é de que as Forças Armadas são um campo de batalha ideológico, são um campo de disputa. Não adianta você demonizar as Forças Armadas, não adianta você condenar as Forças Armadas, você não pode dar as Forças Armadas por perdidas, né, entregues. Eles já estão a mando dos Estados Unidos, estão cooptados, acabou, foda-se, tem que acabar as Forças Armadas. Não tem como. Não tem como você assumir esse tipo de posição. E aí ele, inclusive, passa pelo histórico das Forças Armadas da região para mostrar como essa noção de que as Forças Armadas estão entregues é falsa. Porque sempre houve, né, uma resistência nacionalista ou mesmo uma posição majoritariamente nacionalista em alguns períodos nas Forças Armadas na região. Tem um histórico, né, inclusive doutrinário, a preferência de várias das Forças Armadas da região pelo modelo prussiano, mas no final só a Bolívia e o Chile continuaram insistindo por causa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Aí todos os outros países da região adotaram o modelo francês, o que é uma ideia meio de jirico, não é uma ideia estúpida. É uma ideia meio idiota. Porque, tipo, na verdade, a Alemanha derrotou a França na Primeira Guerra Mundial. O jogo só virou, em alguma medida. Tem, evidentemente, a traição interna. Tem a traição interna, é um fato que houve traição interna. Houve uma sabotagem política interna
contra o esforço militar alemão, inclusive tentativas de golpe e de revolução no território alemão durante o final da guerra para derrubar, né, o Império, derrubar ali o Segundo Reich. Porém, militarmente, o avanço alemão só foi parado pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Então não foi a França que era melhor militarmente do que a Alemanha. Mas, enfim, tanto o Brasil quanto, creio eu, a Argentina, Colômbia, etc., acharam que a França era o caminho a seguir. Maluquice, né? Aqui fala bastante exatamente da importância da doutrina militar alemã, né? Na verdade, na Argentina, no âmbito doutrinário, os prussianos e alemães continuaram influenciando. Só no âmbito estético que ficou resumido a Chile e Bolívia, tá? Então aqui ele fala, por exemplo, sobre a doutrina da nação em armas, do marechal prussiano Colmar von der Goltz, que escreveu a obra O Povo em Armas. Não sei como é em alemão o título dessa obra, talvez Volksgewehr, que é exatamente a ideia de mobilização total da massa. Toda a massa popular como sendo um exército potencial, um exército em estado de latência. Todo cidadão podendo ser convocado e mobilizado para se transformar na ferramenta bélica do Estado, né? Doutrina extremamente prussiana, que é considerada aqui bastante interessante, foi absorvida por alguns países da região, especificamente pela Argentina. Eles falam aqui do socialismo militar dos bolivianos, que também foi bastante influenciada pela doutrina prussiana. Tem aqui uma série de outros. Aqui fala um pouco sobre o populismo, né, e seus vínculos com o militarismo. Aí fala sobre o Perón, Vargas, Lázaro Cárdenas, Gaitán, né? Mas Gaitán, no caso, tendo fracassado. Chivas também em Cuba. E Chivas era acho que foi um dos fundadores do Partido Ortodoxo, que depois levou o Fidel Castro ao poder. Né? Tem um trecho específico dedicado ao Estado Novo aqui. E aí sim, no período pós-Segunda Guerra Mundial, você tem a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos e o início da cooptação militar por parte dos Estados Unidos aqui na região, através das instituições acadêmicas, né, desses intercâmbios, exercícios conjuntos e assim por diante. Né? Então tudo isso aqui é abordado. Aí fala-se bastante sobre a virada nacionalista dos peruanos, eu acho que ali nos anos 60, né? Que os militares peruanos assumiram uma posição completamente nacionalista e anti-Estados Unidos. Fala sobre o caso do Equador. Então é um capítulo bem detalhado para a galera que gosta da temática militar e compreender o militarismo aqui no nosso continente. Eu acho que é um capítulo bastante importante, né? Porque tem aqui uma abordagem detalhada da história organizacional, talvez organizacional / doutrinária / ideológica militar aqui dos países da região. E aqui ele especula sobre a possibilidade de uma quarta era das Forças Armadas latino-americanas numa lógica multipolar. Então é algo mais no âmbito propositivo, né? Que temos que ver. Capítulo 17, Pan-Americanismo como forma de dominação. Aqui fala sobre as conferências pan-americanas, o pan-americanismo ideológico. O próprio Brasil foi capturado por essa lógica do pan-americanismo. O Rio Branco, por exemplo, era um pan-americanista, o que evidentemente era um erro. O próprio governo Vargas aderiu ao pan-americanismo, também um grande erro. Mas aqui explica muito bem como essa ideologia do pan-americanismo foi uma ferramenta para garantir uma imposição suave e voluntária da doutrina Monroe. Né? Convencer os países da região a abraçarem a doutrina Monroe e a submissão aos Estados Unidos. O TIAR, né, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, também é abordado aqui,
que, se não me engano, é anterior à OEA, né, a Organização de Estados Americanos. Que fala sobre o... Aqui tem uma história da OEA e dos seus secretários gerais, né? E, enfim, o que aconteceu nesses períodos, como a OEA atuou em linha com os Estados Unidos nesse período, e projetos alternativos como a Unasul e a CELAC. Né? Então aborda aquele caso da ALCA, que foi sepultado, foi derrubada. Capítulo 18, a fundomonetarização da nossa América. Esse é um capítulo dedicado ao FMI e às negociações e acordos do FMI no nosso continente. Crise da dívida sendo explicada, como é o mecanismo da dívida aqui no nosso continente, né? Os experimentos neoliberais, como no Chile, com os Chicago Boys, do Friedman apoiando o Pinochet, né? Os ciclos de endividamento. Aí, capítulo 19, a doutrina de segurança nacional e a guerra de baixa intensidade. Então, nesse trecho aqui, volta-se a questão da guerra de guerrilha e a contra-guerrilha, né? As doutrinas nas escolas superiores de guerra, né? O foco crescente dos Estados Unidos em convencer os países da região de que eles deviam se dedicar à contra-insurgência, né? Que a função das Forças Armadas da região era atuarem como forças de contra-insurgência, de contra-guerrilha. Então, que é essa lógica de guerra de baixa intensidade permanente, né? É para isso que serve este capítulo aqui. Tem alguns exemplos, né? Evidentemente a questão da Colômbia, a própria Argentina, na questão dos montoneiros, né? América Central, claro, o caso do Somoza, a resistência do FMLN, né, no El Salvador. E aí no apêndice muito interessante, tem uma cronologia com todas as intervenções e intromissões norte-americanas na nossa América. Então, começando em 1806, México, território espanhol, capitão explorador Z.M. Pike, comandando uma coluna militar, invadiu o território espanhol na foz do Rio Grande por ordem do general James Wilkinson. Pike foi feito prisioneiro. Entre 1806 e 1810, Golfo do México, as canhoneiras norte-americanas operaram a partir da base naval de Nova Orleans contra navios espanhóis e franceses no delta do Mississippi, sob o comando do capitão John Shaw e do comandante David Porter. Ou seja, vem aqui falando cada caso de intervenção. A gente pula aqui, por exemplo, 1854, em março, Nicarágua, em março, não, 1853, Nicarágua, em março os Estados Unidos realizam uma invasão para proteger vidas e interesses americanos durante a agitação política. Um exercício de desembarque e controle urbano. A gente pode avançar aqui, por exemplo, vamos supor. 1903, Colômbia. Os Estados Unidos promovem a secessão do Panamá e adquirem direitos sobre o Canal do Panamá. A gente avança mais algumas páginas. 1932, El Salvador. Navios de guerra dos Estados Unidos patrulham a costa durante um massacre de insurgentes indígenas e militantes do Partido Comunista. No porto de Acarrutla, o chefe local informa aos capitães dos navios que os mortos são todos comunistas. E, enfim, vem até... Deixa eu ver quais são os últimos aqui. Os últimos aqui... Peraí. 2023, América do Sul. Em 22 de janeiro, Laura Richardson, chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos, em um claro papel intervencionista, declarou em vários meios de comunicação que os Estados Unidos têm muito o que fazer sobre o triângulo do lítio da Argentina, Chile e Bolívia, o ouro da Venezuela, o petróleo bruto de Guayaquil e a água doce da nossa região. Né? Então, vem aqui esse histórico até 2023, evidentemente daria para atualizar com mais alguns casos até 2026, né? Até o sequestro do Maduro e o aumento da pressão, né? O recrudescimento do embargo contra Cuba.
Mas, enfim, é um apêndice bastante completo. Então, assim, pessoal, livro fundamental, como eu falei, é um livro grande, 400 páginas, tá custando, se eu não me engano, o quê? R$ 77, uma mixaria, considerando o quanto estão custando livros hoje em dia. Eu vou deixar link para vocês adquirirem esse livro. E é isso, pessoal, a gente vai continuar publicando material. Próximo lançamento é a obra Dugin e Platão, que é a tese de doutorado do camarada italiano Lorenzo Maria Pacini, que aborda exatamente o platonismo político do Dugin e como esse platonismo se vincula com a quarta teoria política, com a noomaquia, com a multipolaridade, né? Depois desse, vem o Ocidente e o Islã, do Youssef Indy, que é uma borda é uma obra que aborda o histórico das manipulações que colocaram a Europa cristã e o Oriente Islâmico em rota de colisão. E quem esteve por trás dessas manipulações? É uma obra que conta, por exemplo, a história da Cabala, a história do sionismo, a história da maçonaria islâmica e quem esteve por trás da maçonaria islâmica, a queda do Império Otomano e quem esteve por trás da queda do Império Otomano e assim por diante. Então, uma obra imprescindível também. E eu estou traduzindo uma obra do Júlio Zévola, que eu vou deixar aqui por enquanto de surpresa, mas é uma, quando você quer começar a publicar Júlio Zévola, é essa obra, né? Então, eu estou traduzindo uma obra bastante óbvia do Júlio Zévola para ser publicada em junho, talvez. Então é isso, pessoal. O trabalho continua. Então adquiram essa obra, adquiram as nossas outras obras que estão aqui atrás de mim. E até a próxima, até amanhã.